Obrigado aí por estar assistindo essa transmissão, e hoje a gente vai estar falando aqui, eu acho que de um assunto bem interessante, bem atual, tá? Que é a questão da epidemia, pandemia e da vacinação que está ocorrendo. O momento da agora é o início dessa vacinação, agora irreversível, começou ontem, o mundo todo já está vacinando suas populações. O mundo todo não é bem assim, né? Não é o mundo todo que está vacinando as suas populações. Na verdade, não é isso. Não é? Existem da ordem de 50, 51 países agora começando a vacinação das suas populações. Aqui na América Latina, nas Américas, nós temos os Estados Unidos, que saiu na frente, nós temos o México, nós temos o Costa Rica, temos o Chile, nós temos a Argentina, nós temos a Colômbia e agora também o Uruguai, e agora também nós temos o Brasil. Finalmente o país começou a vacinação. Mas de fato começou a vacinação no país? Bom, vocês sabem que ontem a primeira pessoa foi imunizada no estado de São Paulo, no verdadeiro rally. Nós até botamos um vídeo sobre isso. A gente está fazendo aqui, tentando fazer uma transmissão dupla, não somente no nosso canal do Facebook, mas também aqui no canal do TikTok também, sobre esse assunto que eu acho que é muito importante. Então, ontem foram vacinadas 2 pessoas. O Brasil vive uma crise pandêmica, foram adquiridas 3 milhões de vacinas. Eu vou já falar sobre essa questão das 3 milhões de doses de vacina. Então, a situação é essa, mas antes da gente chegar exatamente no número de vacinas, no que está acontecendo, eu acho que há muita desinformação nessa questão da vacinação, muita desinformação, na verdade, do que é a pandemia em si. Há muita fake news, mentira, né? A gente adora falar fake news, na verdade, mentira, porque a gente vive copiando o exterior com essa história de fake news. Então, eu acredito que seja bom a gente entender exatamente o que é uma epidemia e o que é uma pandemia. Então, há uma diferenciação entre esses 2 eventos que, infelizmente, ceifam vidas ao longo das centenas de anos e agora mais ainda. Então, por exemplo, no século passado, nós tivemos algumas epidemias que assolaram regiões inteiras, como, por exemplo, vocês sabem, a gripe espanhola, vocês sabem também da peste negra, e existiram uma série de outras epidemias que não se transformaram numa pandemia. Por que não se transformaram numa pandemia? Por falta de acesso, por falta de percolação para uma população de natureza maior. Evidentemente, existia uma dificuldade de locomoção. Por exemplo, a peste negra e a gripe espanhola, elas praticamente, em especial a peste negra, dizimou a Europa, mas isso levou anos. As pessoas andavam a pé ou a cavalo. Então, a forma de se dar a transmissão, ela era muito mais lenta, ela era muito mais gradual. Mas como naquela época não existia qualquer condições de combater isso vitimou milhões de pessoas, dizimou a população da Europa da época a menos da metade. Para vocês terem uma ideia da dimensão disso ao longo de décadas. Foi assim que aconteceu. Então, qual é a diferença, de fato, agora, entre epidemia e pandemia? Agora as coisas literalmente andam a jato. Surge um determinado vírus, por exemplo, em uma determinada região, pode ser em qualquer região. Esse papo sempre acontece na China, não é verdade. Assim como a China, assim como a Índia, assim como países como o Brasil e outros, aonde a urbanização é cada vez maior, aonde a entrada do homem no meio ambiente, no ambiente silvestre, se dá cada vez de forma mais intensa, o contato, evidentemente, com o ser humano, com novas espécies de vírus que estavam ali latentes, convivendo em equilíbrio naquele ambiente, é muito mais intenso do que acontece agora.
Então, agora se torna, evidentemente, mais fácil haver o surgimento de epidemia em função de vírus que nós consideramos novos, porque só agora foram descobertos. Entretanto, eles já estavam lá, provavelmente a vida toda, mas acontece de agora porque há uma violação sistemática do meio ambiente em função da expansão acelerada da civilização humana. Onde é que vai colocar esse povo todo? Eles vão, evidentemente, tendo um contato cada vez maior com biomas onde ele não existia. E o resultado disso são o surgimento, então, de doenças das pandemias, é o contato. Vocês sabem que, por exemplo, que todas as pessoas que vão a áreas onde há malária endêmica, a malária existe naquele ambiente, elas têm que ser previamente vacinadas antes de viajar para essas regiões, não é assim? Por que que é assim? Porque se sabe que se a pessoa chegar naquela localidade sem ser vacinada, ela tem uma grande chance de contrair uma malária e quando ela retornar à sua localidade de origem, aonde não há mais malária ou nunca existiu, ela pode ser o vetor da introdução da malária naquela população. Por quê? Ela vai ser picada por mosquitos, os mais variados possíveis, e algum deles pode levar, então, o vírus que ela adquiriu lá na viagem que ela fez, por exemplo, na Amazônia, no interior da Amazônia, e desencadear, então, uma epidemia local. É o contato, é sempre o contato. A questão é que isso vai se tornar cada vez mais frequente, por essa razão pura e simples, uma questão de contato. Uma questão de contato. É por isso que nos últimos anos a gente tem escutado tanto essa questão de surgimento de novas epidemias localizadas. Essa família do coronavírus, esse é só mais um, é o SARS-CoV-2, já existiram outros. Isso vai se dar cada vez de uma forma mais presente e nós temos condições de frear isso? Evidentemente não, porque o ser humano é um ser expansivo em si mesmo e não se contém, ele prolifera direto, embora as taxas de natalidade nos últimos anos no mundo todo estejam caindo, ainda bem. Isso gera uma pressão menor, então, justamente sobre a questão de cada vez mais as populações irem na direção do interior e, evidentemente, estar em contato, então, com novos vetores virais. E aí, ocasionalmente, a gente ter todo esse problema de doenças e mais doenças. Mas isso aí é o fator? Não. O próprio aquecimento global também está fazendo com que regiões que estavam permanentemente numa situação de gelo congelada, por exemplo, regiões do norte da Sibéria, regiões do Alasca, regiões do Ártico, embora seja um oceano, mas em algumas regiões onde há ilhas, é uma bomba relógio. A expansão humana acelerada, a gente já está indo agora para 8 bilhões de pessoas. A expansão humana acelerada traz, infelizmente, esse retrato. Vocês devem também ter ouvido aí algum tempo atrás, alguns anos atrás, uma epidemia terrível na África, que, aliás, vez por outra, vive sendo assolado por essa epidemia mais local, o vírus Ebola. Muitos de vocês devem ter ouvido falar sobre isso. Mas aí a pergunta é, ora, mas se é um vírus tão letal, por que então que ele então não se espalhou no mundo todo? É justamente esse fato. O fato do Ebola ser um vírus tão letal, matar tão rápido e não ter um tempo de incubação muito elevado no ser humano, impede que a pessoa, ao contrair o Ebola, ela se desloque para grandes distâncias antes de ser vitimada pela doença. Então, logo depois ela morre. Olha, se logo depois ela morre, o surto epidêmico ele fica localizado, ele fica numa região pequena, morrem praticamente todas as pessoas, mas aquele evento fica localizado. Essa combinação de fatores é que pode levar a um quadro pandêmico ou só um quadro de uma epidemia local. E no caso do coronavírus, o tempo de incubação
O tempo onde as pessoas começam a apresentar os sintomas, além daqueles que vão ter contato com as pessoas e não vão estar sintomáticas, é maior do que 14 dias. Então, dá tempo para ela se deslocar a grande distância, por exemplo, sair da China de avião e ir para a Europa, ou da Europa depois vir para a América Latina, ou ir para os Estados Unidos e tudo mais. Foi assim que começou a pandemia do Covid-19. Literalmente começou a jato, sendo transportada por um avião a jato. Então essa é um briefing que a gente gostaria de falar aqui sobre essa questão da pandemia. A gente tem que entender bem como é que isso está se dando de fato. E qual é a mortalidade que é esperada por uma doença dessa? A influenza, o H1N1, a taxa de mortalidade é 0,1%. 0,1%. Por exemplo, na população brasileira, isso dá, no caso limite de ninguém sendo vacinado e as pessoas todas sendo infectadas, até 212 mil mortes e acabou. No caso da Covid-19, a média mundial até um tempo atrás era de 1%. Então, 1% da população brasileira já dá 2 milhões e 100 mil pessoas no caso limite. Vão morrer 2 milhões e 100 mil pessoas? Não vão. Desde que a população seja vacinada. É isso que eu acredito que o presidente Jair Messias Bolsonaro ele não entende. Não entende essa coisa básica. Ele não entende isso. Tá? Ele não entende que não é só uma questão, só porque ele se safou, pegou o coronavírus, não aconteceu nada com ele. Mas por que não aconteceu nada com ele? Ele tem uns cuidados de saúde que você não tem, eu não tenho, e nenhum brasileiro vai ter, ou muito poucos. Aqueles que têm dinheiro certamente têm, saíram de jatinho lá de Manaus, com falta aguda de oxigênio, e foram para outros centros. Eles podem fazer isso e salvar. Mas nós, comuns, não podemos fazer isso. É isso que é o lado perverso da administração do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele não consegue perceber que as ações dele são indutoras de caos, indutoras de contaminação e, como consequência, indutoras da morte. Se nós temos hoje já 210 mil pessoas mortas no âmbito da pandemia, com toda certeza, grande parte é responsabilidade dele, evidentemente, da ineficiência do ministro da Saúde, o Pazuello. É óbvio isso, não estou falando aqui de uma forma leviana. Tá? Isso é a realidade, né? Não dá para negar essa realidade. Essa é a realidade. Se a gente falar então de 2%, que é a taxa de morte atual do Brasil em cima da população brasileira, isso daria 4,2 milhões de pessoas, porque a população brasileira, o IBGE agora de 2020, é 212 milhões. Vai acontecer isso? Não vai acontecer isso. Por quê? Porque a sociedade tem que se mobilizar, como está se mobilizando, e imprensando o governo contra a parede para que ele inicie o Plano Nacional de Imunização. Ontem, nós tivemos finalmente a Anvisa fazendo a aprovação das 2 vacinas, as vacinas que estão disponíveis aqui agora no país. Na verdade, há uma terceira vacina, mas as 2 disponíveis no país é a vacina da Sinovac, que foi já desenvolvida com o Instituto Butantan, e a vacina em desenvolvimento da AstraZeneca, Oxford. As 2 agora foram aprovadas ontem para uso emergencial, o que foi muito comemorado no país todo, especialmente pelo governador Dória, que já tinha preparado todo o show mediático dele, sem fazer nenhuma crítica, porque eu acho que sem ele, sem a intervenção do Dória nessa questão da vacinação, não teria acontecido, com toda certeza, se fosse depender da população esperar a boa vontade do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele estaria enrolando até agora e muito mais, porque ele pouco liga para a sua vida, para a minha, da minha mãe ou de qualquer brasileiro. Então, por mais que tenha sido mediática a intervenção do governador Dória ontem com a camisa do Butantan, vacina do Brasil, enaltecendo a administração dele, sim, méritos ao governador Dória. O governador Dória, há meses atrás, ele financiou essa pesquisa
dessa vacina com a Sinovac, que é a vacina Coronavac, investir no estado de São Paulo 90 milhões de dólares para o desenvolvimento dessa vacina. Aconteceu, a vacina está aí. E ontem nós tivemos as 2 primeiras pessoas sendo vacinadas. A primeira delas, uma enfermeira, com problemas da idade avançada, né, que ela nem é tão idosa assim, mas uma idosa já com um problema de hipertensão, também com problema de diabetes, foi a primeira vacinada, e a segunda foi também uma senhora, também auxiliar de enfermagem, uma líder indígena. Essas pessoas entraram para a história? Sim, entraram para a história. Então, todo mérito ao governador Dória, por mais que, de uma certa forma, eu acho que ele usou isso para fins políticos, mas, afinal de contas, ele é um político. Ele é um político. Então, eu acho que ele fez um bom papel pelo país, e a história vai contar isso. Se não fosse ele, se não fosse a ação do Estado de São Paulo sair na frente, se não fosse lá atrás os governadores agirem, se rebelarem contra o presidente da República, a situação no Brasil hoje, com toda certeza, seria muito maior, e nós estaríamos chorando muito mais mortes brasileiras do que as 210 mil. Lembrando que nos Estados Unidos agora eles estão com praticamente 400 mil pessoas mortas pela administração também negacionista do presidente Donald Trump. O cenário lá é mais catastrófico ainda. Então eu faço essa ressalva aqui, mesmo sendo progressista, tá? Faço essa ressalva. Eu acho que sim, o governador Dória, sim, prestou um papel à história e um papel a esse país, o que não fez o Jair Messias Bolsonaro. E não podia dar outra, né? Todos os memes, literalmente, zombando dos dois. Pazuello, considerado aí pela revista Isto É, o general do caos, e, evidentemente, do presidente Jair Messias Bolsonaro, considerado por todos um inepto, um incapaz e nada apto a estar à frente da presidência desse Brasil. Passando agora para essa situação, vamos falar do assunto mais importante, que é justamente esses detalhes que muitos de nós não conhecemos. Ontem eu assisti um vídeo no canal do Bob Fernandes, é um canal muito bom, um canal do YouTube. Eu também tenho o meu canal do YouTube, o meu canal é um canal de política, tá? É um canal pequenininho, tem 94 pessoas lá, está iniciando agora. Aqui no TikTok nós somos 9 mil e pouco. O TikTok está boicotando aqui o nosso esforço democrático, né? Afinal de contas, levar informação, eu acho que deveria ser política de bem-vindo ao TikTok, mas parece que não é isso que ele está encarando aqui, pelo menos nesse trabalho aqui como cidadão que a gente está fazendo. Então o nosso canal lá está praticamente morto, essa é a verdade, não tem sido mais publicitado. Por que razão, eu não sei. Mas no YouTube a gente está com 94 seguidores, e isso, pode dizer, isso é nada, né? Tem gente que tem 400, 500 mil. Gente, para as pessoas que estão vendo agora essa minha reflexão, eu já fico muito satisfeito. Eu já sou vitorioso só em falar isso, porque eu estou falando com alguém que pode se apropriar e pode se beneficiar de uma ideia, de um conhecimento que eu também adquiri. Então, se isso acontece, é muito gratificante isso, independente que essa transmissão tenha 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50 ou 10 mil pessoas. Não faz muita diferença. Acho que cidadania é a gente estar participando e não se eximir, fingir que nada está acontecendo e deixar que os outros tomem a responsabilidade do nosso lugar. Mas eu estava vendo ontem esse canal, esse vídeo do canal do Bob Fernandes, e era justamente sobre o assunto da vacinação. Eu anotei aqui vários tópicos. Uma doutora especialista em microbiologia, infectologista, doutora Cristiane Turcano, doutora, eu digo doutora porque ela é médica também, mas fez mestrado, doutorado e pós-doutorado também, então ela é uma doutora, tá?
Médico não é doutor, médico é médico. Então ela é médica e doutora. Então a doutora Cristiane, e aí eu quero o tempo todo aqui estar falando sobre a doutora Cristiane, a posição dela. Foi uma entrevista muito boa, longa, uma entrevista de 57 minutos, eu vou deixar o link depois, vale a pena ver, porque foi muito elucidativa. Primeiro ela conversou sobre a questão da eficiência das vacinas. Eles falam sempre em eficácia, na verdade eficácia seria a eficiência de 100%, a eficiência de 100% é chamado eficácia, abaixo disso não é eficiência, tá? Não é eficácia, é eficiência. Então, sobre a eficiência da Pfizer, ela respaldou o que tem sido falado aí, de 95%, e ela lembrou que, por exemplo, a vacinação da gripe, as vacinas da gripe, elas têm eficiência entre 50% e 60%. Eu digo isso porque vive aí, especialmente Bolsonaro, o filho dele, Carlos Bolsonaro, zombando da vacina Coronavac por ter baixa eficiência, por ter 50,38% de eficiência, como se isso não fosse nada. Não é verdade. 50,38% de eficiência, temos que entender como é que foi também aquele cálculo ali dos 50,38%. Para qualquer estudo, Constituição, no caso do Butantan, ele pega um grupo de controle. Um grupo tomou a vacina e o outro grupo não tomou. Só que ambos os grupos eram do meio hospitalar, ou seja, extremamente expostos ao coronavírus, entendeu? Então, a metade, menos um pouquinho, não se contaminou e o restante se contaminou. Por isso, da eficiência de 50,38%. Naqueles casos um pouquinho mais complicados, que requereu a pessoa ir à unidade hospitalar, a eficiência já é de 78%. E nos casos onde a pessoa realmente teria que ser internada, entubada, o caso foi 0. Eu estou satisfeito com esse resultado? Estou satisfeito. Evidentemente eu estou. No primeiro momento eu não tinha entendido direito sobre essa questão. Por isso que eu acho que é muito importante a gente fazer essa ressalva aqui. O próprio diretor do Instituto Butantan, ele veio e disse, na população em geral, a eficiência, essa que nesse grupo, onde as pessoas estavam 100% presente em hospitais e unidades de saúde, que teve 50,38% de eficiência, muito provavelmente a eficiência seria próxima de 90%. Será? Também eu acho que é um chutômetro dele na hora que ele diz isso. Então, na população em geral, não vai ser nem 100, onde eu nunca vou, ninguém nunca vai, ou nunca vai estar em um ambiente com a presença do vírus, e 50,38%. Eu queria que as pessoas entendessem bem isso. Vai ser um número entre os dois, mas no mínimo 50,38%. Agora vamos à questão que eu acho que eu estava me perguntando e todos nós também. O que afinal de contas, a vacina protege? Ela me protege contra a infecção? Ela me protege contra eu, infectado, adquirir a doença? O que ela efetivamente me protege? Isso é uma pergunta muito importante, que eu acho que poucos se fazem. Eu estava me fazendo essa pergunta. O que essa vacina realmente protege? Ela, na realidade, ela protege de nós, sendo infectado, desenvolvermos a doença. E qual é essa proteção? No caso da Coronavac, 50,38%. A metade, praticamente, vai contrair alguma forma da doença, provavelmente a tal gripinha que o Jair Messias Bolsonaro dizia quando ele vacinava de uma forma inescrupulosa, desumana, que iriam morrer só 800 pessoas, quando ele, em março, já sabia que iriam provavelmente morrer mais de 180 mil, ele continuava com aquele papo dele, e aquelas que não vão pegar, é só isso. Então, realmente, nesse caso, vai ser uma gripe pequena. Então, é isso que o pior que pode acontecer. A gente contrair, no caso, estou falando no caso específico da Coronavac, metade que se vacinou pode contrair a doença, tá? Mas de uma forma muito branda, de uma forma muito leve.
Quantos vão, por exemplo, à unidade hospitalar desses que se contaminaram? Da ordem de 22%, porque a eficiência é de 78%. Mesmo assim, vai precisar muita coisa para você sair de lá, entendeu? E você vai então morrer, confirmados os dados do Instituto Butantan, que na verdade foram poucos ou nenhum de casos gravíssimos, foram 0, ninguém então iria morrer. Então é isso que nós temos que entender. E a mesma coisa no caso da vacina da Oxford também. E você deve estar me perguntando, e contra a infecção? Nesse momento, não se avaliou, não há nenhum resultado conclusivo se você tomar a vacina, tanto da AstraZeneca Oxford, quanto da vacina Coronavac ou da Sputnik, que aliás a Anvisa ontem riscou do mapa para uso emergencial, dizendo que não cumpriu os requisitos mínimos de documentação. Não há nada que diga ainda que você vai estar imunizado contra a infecção. Não há nada. Então nós temos que entender bem isso, bem importante, isso é muito importante. A gente vai estar imunizado contra a doença, não necessariamente contra a infecção. O que significa isso, minha gente? Significa que, por exemplo, eu posso sair na rua, tá? Vamos imaginar um adepto do presidente Jair Messias Bolsonaro que cisma de se vacinar. Ele vai, toma a vacina, ele imagina que ele está protegido contra a infecção. Ele sai na rua, mas ele não está protegido contra a infecção. Ele contamina alguém. Entendeu? E quando é que nós vamos estar protegidos contra a doença? As vacinas vão ser aplicadas, tanto no caso da Oxford, quanto da AstraZeneca, que me parece também da Sputnik 5, da Pfizer não, uma dose só. Se eu não me engano, que vai ser uma dose só, eu acho que também são duas, não, é uma dose só. Quando é que é? 14 dias, no mínimo, após a segunda dose. Então, até então, a gente vai ter que manter todos os cuidados, tá? Todos os cuidados. Entende? Então, isso são informações muito importantes que foram muito bem explicadas ontem nessa entrevista muito boa da doutora Cristiane Toscano ao Bob Fernandes. Então é isso. Dose, já falei. Tá? Agora vamos falar sobre essa questão da imunidade de rebanho. No começo, o tal do Osmar Terra vivia dizendo, não, deixa todo mundo se infectar, porque em algum momento a gente vai chegar a tal da imunidade de rebanho. Vamos pegar essa palavra do Osmar Terra, depois foi endossada pelo presidente Bolsonaro também, e vamos tentar entender. No caso, por exemplo, bem falado aqui pela doutora Toscano, ela falou o caso clássico de uma vacina altamente, de um vírus altamente infectante. Qual o vírus altamente infectante? O vírus do sarampo. O vírus do sarampo é altamente infectante. Tá? Para o vírus do sarampo, para que a pandemia de sarampo tivesse fim, 99% do público-alvo teve que ser vacinado. 99%. Se a gente fosse pegar esse dado para a população brasileira agora, no caso do coronavírus, praticamente a população toda do país de 212 milhões de pessoas precisaria ser vacinada, seriam da ordem de 209 milhões. 1% não, seriam 2 milhões. Então, tem que se entender que o que determina, de fato, a imunidade de rebanho é a virulência. Ou seja, para cada 100 pessoas infectadas, quantas dessas pessoas vão infectar a geração a seguir, o grupo de pessoas seguinte. No caso do coronavírus, nesse caso especificamente, essa imunidade de rebanho, ela varia um pouco, entre 60% e 70%, porque ora, aquele R, que é o coeficiente de infecção, ele está maior ou menor, então varia entre 60% e 70%. 70% da população brasileira, que é um número que eu acho
mais razoável, a gente tem escutado mais por aí, não somente citado pela doutora Cristiane Turcano, são da ordem de 140 milhões de brasileiros. Então, 140 milhões de brasileiros teriam que estar vacinados para que a taxa de infecção na população ela caísse a menor que 1. Significa o quê? A cada 100 novos infectados, a geração seguinte de infectados seria menos do que 100. E aí a pandemia ia gradualmente terminando, entende? Mas aí você deve estar se perguntando, mas aí desapareceu do seio da sociedade? Não, claro que não. Claro que não. Lembra, seriam 140 milhões de 212. Eu tenho aí mais 70 milhões que não se vacinaram. Então, esses 70 milhões estariam o tempo todo também sendo sujeitos a se infectarem e aí, evidentemente, a gerarem núcleos de pandemia local, de epidemias locais. Tem que entender muito isso, entender como é que vai funcionar isso. Tá? Dito isso, quantas doses a gente vai ter agora disponível? Isso é uma outra discussão ferrenha aqui. Quantas doses disponíveis? Primeiro vamos falar das doses disponíveis. Nós vamos ter no primeiro semestre, dito agora pela doutora Toscana, que trabalha na Universidade Federal de Goiás, é especialista, infectologista, é microbióloga, também. Na primeira dose, no primeiro semestre, nós devemos ter, veja bem, devemos ter, isso não é uma certeza, devemos ter 100 milhões de doses da AstraZeneca, no segundo semestre, 120 milhões de doses da AstraZeneca, produzida evidentemente pela Fundação Oswaldo Cruz. Desculpe te falar, mas acho que a vacina não vai funcionar de forma eficaz. Bom, nós vamos ter também, isso já assegurado, 46 milhões de doses do Butantan. Tem mais um componente também, que é um consórcio de países em torno da OMS, que é chamado de COVAX. Desse COVAX, que é um pool de países para assistir aquelas nações que são mais de 90, que não tem nenhum sistema de saúde estruturado e não vai ter um plano de vacinação, desses países também a gente vai receber 42 milhões de doses. Então, no final dessa história, nós podemos ter 362 milhões de doses de vacina, seja nesse ano de 2021 ou até no início de 2022. Se nós tivermos, nesse é o melhor cenário, essas 362 milhões de doses, isso daria para 180 milhões de brasileiros. Lembra que eu falei em poucos segundos atrás que a imunidade de rebanho chegaria com 140 milhões de pessoas, que é 70%. Então aí eu teria ultrapassado mais de 40 milhões o que seria a imunidade de rebanho. E isso faria, evidentemente, com que a situação da pandemia aqui entrasse totalmente em controle. Eu já teria atingido a imunidade de rebanho e já estaria vacinando agora o restante da população, tá? Além da própria imunidade de rebanho. E acontecendo isso, o R estaria então menor que 1 e a pandemia então estaria sob controle e indo cada vez mais a se tornar, evidentemente, uma doença endêmica. Ela vai acontecer de vez em quando. Tá? Então, nesse melhor cenário, isso daria para imunizar, então, 85% da população brasileira. Mas nós temos um senão. E qual é o senão? Nesse cálculo agora, também está incluído 54 milhões de doses do acordo que o Ministério da Saúde também fez com o Butantan para fornecimento de mais vacina, que seriam 54 milhões. Se isso não acontecer, o número, então, de vacinados vai ficar em 154 milhões. 154 milhões, que seriam 308 milhões de doses de vacina. Isso daria para 73% da população brasileira. Mesmo assim, acima também da imunidade de rebanho. Então parece que está tudo resolvido. Está tudo resolvido, né? Tudo vai acontecer. Não. Esse é o problema. Aí entra o vetor, a Anvisa não ia autorizar se não fosse eficaz. Isso foi um bom comentário.
entra o fator Jair Messias Bolsonaro. E qual é o fator Jair Messias Bolsonaro? Veja, gente, nós estamos falando agora da ciência brasileira e dos desenvolvedores de vacina, todos empenhados em produzir em tempo recorde, de 8, 10 meses agora, uma vacina eficaz. Não é? Eficaz. Muito bem, a vacina está aí, eu acabei de dar os números. Nós podemos ter ou 362 milhões de doses ou 308 milhões, dependendo então do Instituto Butantan forneceu ou não os 54 milhões para o Ministério da Saúde. Nós podemos ter esse cenário, muito que bem. Mas por que então que você está falando sobre vai depender do governo? Simples. Simples. Ora, não basta eu ter vacina. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma logística. Nós temos mais de 5.600 municípios nesse país. É um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com estradas péssimas, a maioria delas caindo aos pedaços, porque nada se investe aqui em infraestrutura e manutenção. Embora 52% de cada R$100 da nação vá para o bolso do sistema financeiro todo ano, não tem nada disso. Outra coisa que também não tem nesse momento são seringas e nem agulhas suficientes. O governador Dória vive literalmente com as agulhas alfinetando o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele tem razão? Tem toda a razão. Não há, nesse momento, nem seringa, não há, nesse momento, nem vacina. Isso é tão premente nesse momento da agora? Não, não é tão premente nesse momento da agora. E por que não é tão premente? Não é tão premente nós termos, por exemplo, 360 milhões de agulhas e seringas, evidentemente, porque essa vacinação e o próprio fornecimento das vacinas vai se dar, como eu falei, ao longo desse ano e provavelmente vai se estender também para o próximo ano. Agora, um detalhe é, quanto mais tempo a nação levar conduzindo esse processo, mais mortes vão acontecer, mais luto vai haver no país, a economia vai continuar no caos que está. Não estou querendo dizer aqui que a economia está em ruína nesse momento por causa da pandemia, não, ao contrário, ela já estava em ruína desde o governo do Michel Temer. O Bolsonaro só fez acabar de destruir. O ineficiente posto Ipiranga Guedes, aliás, é um completo desqualificado, nunca deveria ter sido guindado ao cargo de ministro da Economia de nenhum país, aliás. Então, aí recai a questão da logística. E como é que isso se estrutura no mundo? No mundo, nesse plano de vacinação, nós podemos elencar 3 grupos. Tá? Os dos países desenvolvidos. Comunidade Europeia, Japão, os países dentro da Comunidade Europeia, os países nórdicos, Estados Unidos, Canadá. Esses países todos que são estruturados e que, sim, são especialistas em logísticas, porque não querem que as suas populações morram e querem também que a normalidade econômica volte logo para as suas sociedades, tanto para mitigar desemprego, desespero, fome. A fome está graçando nos Estados Unidos, a fome está graçando na Europa toda, na Espanha, em vários países, justamente pela perda de empregos, milhares de empregos em função da própria pandemia. Então, qualquer nação e qualquer governo minimamente compromissado com a sociedade, ele vai tentar pôr fim a isso o mais rápido possível. E o que esses países estruturados fizeram? O quê? Eles se prepararam, gente.